São estas as leis que deves apresentar diante deles. Se comprares um servo hebreu, ele servirá a ti por 6 anos, mas no 7º ano ele sairá livre, sem pagar nada. Se ele entrou sozinho, sairá sozinho. Mas se ele tinha uma esposa quando entrou, a esposa sairá com ele. Se o seu senhor lhe der uma esposa, e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, e somente o homem sairá livre. Mas se o servo declarar: eu amo o meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, e não quero sair livre, então o seu senhor o levará perante os juízes. Ele o levará à porta ou ao umbral da porta e furará a sua orelha com uma sovela. E ele será seu servo para sempre. Se um homem vender a sua filha como serva, ela não sairá livre como os servos homens saem. Se ela não agradar ao seu senhor, que a havia destinado para si mesmo, ele permitirá que ela seja resgatada. Ele não tem direito de vendê-la a estrangeiros, porque agiu deslealmente com ela. Se ele a destinar para o seu filho, ele lhe concederá os direitos de uma filha. Se ele tomar outra mulher, não privará a primeira de seu alimento, de suas vestes e de seus direitos conjugais. Se ele não lhe fornecer essas 3 coisas, ela sairá livre sem pagamento algum de dinheiro. Quem ferir alguém com golpe mortal será morto. Porém, se não for intencional, mas Deus permitir que aconteça, então ele fugirá para um lugar que eu designarei. Mas se alguém planejar e matar alguém deliberadamente, essa pessoa será tirada do meu altar e morta. Quem atacar o seu pai ou a sua mãe será morto. Quem sequestrar alguém será morto, quer a vítima tenha sido vendida, quer ainda esteja em poder do sequestrador. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Se pessoas brigarem, e uma delas ferir a outra com uma pedra ou com o punho, e a vítima não morrer, mas ficar acamada, aquele que causou o golpe não será responsabilizado se a outra pessoa conseguir se levantar e andar por fora com o auxílio de um bordão. No entanto, o culpado deverá pagar a pessoa ferida pela perda de tempo e providenciar que ela seja completamente curada. Quem bater no seu servo ou na sua serva com uma vara e este morrer como resultado direto, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, pois é propriedade sua. Se pessoas estiverem brigando e atingirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, mas não houver lesão grave, o agressor será multado no valor que o marido da mulher exigir e que os juízes permitirem. Mas se houver lesão grave, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se o dono atingir o olho de um servo ou de uma serva e o destruir, deverá deixar o escravo ir livre como compensação pelo olho. E se o dono arrancar o dente de um servo ou de uma serva, deverá deixar o escravo ir livre como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher até a morte, o boi será apedrejado até a morte, e sua carne não será comida, mas o dono do boi não será responsabilizado. Porém, se o boi tinha o hábito de chifrar, e o dono foi avisado, mas não o manteve preso, e ele matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono também será morto. No entanto, se for exigido o pagamento, o dono poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Essa mesma lei se aplica se o boi chifrar um filho ou uma filha. Se o boi chifrar um servo ou uma serva, o dono pagará 30 siclos de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado até a morte. Se alguém abrir uma cova, ou cavar uma cova e não a cobrir, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cova deverá pagar ao proprietário pela perda e ficar com o animal morto em troca. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e este morrer, as 2 partes venderão o boi vivo e dividirão igualmente o dinheiro e o animal morto. Porém, se era conhecido que o boi tinha o hábito de chifrar e o dono não o manteve preso, o dono deverá pagar animal por animal e ficar com o animal morto em troca. Quem roubar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, lo deverá restituir 5 cabeças de gado pelo boi
e 4 ovelhas pela ovelha. Se um ladrão for pego arrombando à noite e for ferido mortalmente, o defensor não será culpado de derramamento de sangue. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, o defensor será culpado de derramamento de sangue. Quem roubar deverá certamente restituir, mas se não tiver nada, será vendido para pagar pelo seu roubo. Se o animal roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, ele deverá restituir o dobro. Se alguém deixar o seu gado pastar em um campo ou em uma vinha, e o deixar solto, e eles pastarem no campo de outro, o infrator deverá restituir com o melhor do seu próprio campo ou da sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e atingir espinheiros, de modo que queime feixes de cereais, ou cereais em pé, ou todo o campo, quem iniciou o fogo deverá fazer restituição. Se alguém der ao seu próximo prata ou bens para guardar, e forem roubados da casa do vizinho, se o ladrão for pego, restituirá o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa comparecerá perante os juízes, e eles determinarão se o dono da casa pôs as mãos na propriedade do outro. Em todos os casos de posse ilegal de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outra propriedade perdida sobre a qual alguém diga, isto é meu, ambas as partes levarão o caso perante os juízes. Aquele que os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao outro. Se alguém der ao seu próximo um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal para guardar, e este morrer ou for ferido, ou levado embora sem ninguém ver, a questão entre eles será resolvida por meio de um juramento perante o Senhor, de que o vizinho não pôs as mãos na propriedade do outro. O dono aceitará isso e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do vizinho, ele fará restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por animal selvagem, o vizinho trará os restos como prova e não será obrigado a pagar pelo animal despedaçado. Se alguém pegar emprestado um animal do seu próximo e ele for ferido ou morrer na ausência do dono, deverá fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o tomador emprestado não terá que pagar. Se o animal foi alugado, o pagamento do aluguel cobre a perda. Se um homem seduzir uma virgem que não está prometida em casamento e dormir com ela, ele deverá pagar o preço da noiva, e ela será sua esposa. Se o pai dela se recusar absolutamente a dá-la a ele ainda deverá pagar o preço da noiva pelas virgens. Não permitirás que uma feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Quem sacrificar a qualquer deus, exceto ao Senhor, será destruído. Não maltrates nem oprimas um estrangeiro, pois fostes estrangeiros no Egito. Não exploreis a viúva, nem o órfão. Se o fizerdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. A minha ira se acenderá, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a um dos meus povo entre vós que esteja necessitado, não o trateis como negócio, não cobreis juros. Se tomares a capa do teu próximo como penhor, devolve-a ao pôr do sol, porque aquela capa é a única cobertura que o teu próximo tem. Com que mais ele dormiria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou compassivo. Não blasfemeis contra Deus, nem amaldiçoeis o governante do teu povo. Não retenham as ofertas das tuas eiras, nem dos teus lagares. Dá-me o primogênito dos teus filhos. Faz o mesmo com o teu gado e as tuas ovelhas. Deixa-os ficar com suas mães por 7 dias, mas entrega-os a mim no 8º dia. Sereis para mim um povo santo. Portanto, não comais a carne de um animal despedaçado por animal selvagem. Jogai-a aos cães. Não espalheis relatos falsos. Não ajudeis o culpado sendo testemunha maliciosa. Não sigais a multidão para fazer o mal. Quando derdes testemunho em uma causa, não pervertais a justiça para seguir a multidão, nem favoreçais o pobre em sua causa. Se encontrares o boi ou o jumento do teu inimigo vagando, devolve-o a ele.
Se vires o jumento de quem te odeia caído sob a carga, não o deixes ali. Ajuda-o a levantá-lo. Não negueis justiça aos pobres do teu povo em suas causas. Abstente de acusação falsa, e não mates o inocente e o justo, pois eu não absolverei o culpado. Não aceites suborno, pois o suborno cega os que veem e perverte as palavras dos justos. Não oprimas o estrangeiro. Vós mesmos sabeis como é ser estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Por 6 anos semearás os teus campos e colherás os teus frutos, mas no 7º ano deixarás a terra descansar sem arar e sem cultivar, para que os pobres do teu povo possam comer e os animais do campo comam o que sobrar. Faz o mesmo com a tua vinha e o teu olival. 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º dia não trabalharás, para que o teu boi e o teu jumento descansem, e o filho da escrava nascido em tua casa, e o estrangeiro que vive entre vós possam descansar. Cuidai de fazer tudo o que vos disse. Não invocareis o nome de outros deuses. Não permitais que sejam ouvidos nos vossos lábios. 3 vezes por ano celebrareis festa em minha honra. Celebrarás a festa dos pães ázimos. Por 7 dias comerás pão sem fermento, como te ordenei. Faze isso no tempo determinado, no mês de Abibe, pois nele saístes do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias diante de mim. Celebrarás a festa da colheita com os primeiros frutos das tuas semeaduras no campo. Celebrarás a festa da colheita final no fim do ano, quando recolheres os frutos do teu campo. 3 vezes por ano todos os homens comparecerão perante o soberano Senhor. Não oferecerás o sangue de sacrifício comigo, junto com algo que contenha fermento. A gordura das minhas ofertas festivas não será guardada até amanhã. Trarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que envio um anjo adiante de ti, para te guardar no caminho e te levar ao lugar que preparei. Dá atenção a ele e ouve o que ele diz. Não te rebelem contra ele, pois ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Se ouvires atentamente o que ele disser, e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não te prostres diante dos seus deuses nem os adores, nem sigas as suas práticas. Deves demolir-los e despedaçar as suas colunas sagradas. Adora o Senhor teu Deus, e a sua bênção estará sobre o teu alimento e sobre a tua água. Eu tirarei a doença do meio de ti, e nenhuma mulher abortará nem ficará estéril na tua terra. Eu te darei vida plena. Enviarei o meu terror adiante de ti, e porei em confusão toda a nação que encontrares. Farei que todos os teus inimigos te deem as costas e fujam. Enviarei a vespa adiante de ti para expulsar os heveus, os cananeus e os heteus do teu caminho. Mas não os expulsarei em um só ano, porque a terra ficaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam contra ti. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que tenhas aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás aliança com eles, nem com os seus deuses. Não permitirás que vivam na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, porque a adoração dos seus deuses certamente seria uma armadilha para ti. Então o Senhor disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Vocês devem adorar à distância, mas somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não devem se aproximar, e o povo não deve subir com ele. Moisés foi e contou ao povo todas as palavras do Senhor e as leis. Eles responderam com uma só voz:
tudo o que o Senhor disse faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantou-se cedo na manhã seguinte e construiu um altar ao pé da montanha e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Depois enviou jovens israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram novilhos como ofertas de comunhão ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e colocou em bacias. A outra metade ele aspergiu sobre o altar. Em seguida, tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Eles responderam: faremos tudo o que o Senhor disse. Obedeceremos. Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia algo como um pavimento de safira, tão brilhante quanto o céu. Mas Deus não estendeu a mão contra esses líderes dos israelitas. Eles viram Deus e comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe até mim no monte e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução deles. Então Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e Moisés subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui por nós, até voltarmos a vocês. Arão e Hur estão com vocês. Quem tiver alguma disputa, pode ir até eles. Quando Moisés subiu ao monte, a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai por 6 dias. A nuvem cobriu o monte, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Para os israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e continuou subindo o monte. E ele permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta para mim de todo aquele cujo coração o mover a dar. Estas são as ofertas que recebereis deles: ouro, prata e bronze, fio azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e outro tipo de couro durável, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem engastadas no éfode e no peitoral, que eles façam para mim um santuário, para que eu habite no meio deles. Façam este tabernáculo e todos os seus utensílios exatamente conforme o modelo que eu te mostrarei. Façam uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Reveste-a de ouro puro por dentro e por fora, e faz uma moldura de ouro ao seu redor. Funde 4 argolas de ouro para ela e fixa-as em seus 4 pés, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Faz varas de madeira de acácia e reveste-as de ouro. Insere as varas nas argolas dos lados da arca para transportar. As varas devem permanecer nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Coloca na arca as tábuas da aliança que eu te darei. Faz uma tampa da propiciação de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Faz 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Um querubim numa extremidade e o segundo na outra. Faz os querubins de uma só peça com a tampa nas 2 extremidades. Os querubins devem ter asas estendidas para cima, cobrindo a tampa com elas. Os querubins devem estar de frente, um para o outro, olhando para a tampa. Coloca a tampa sobre a arca e põe na arca as tábuas da aliança que eu te darei. Ali, acima da tampa, entre os 2 querubins que estão sobre a arca da aliança, eu me encontrarei contigo e te darei todos os meus mandamentos para os israelitas. Faz uma mesa de madeira de acácia, com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Reveste-a de ouro puro e faz uma moldura de ouro ao seu redor.
Faz também ao seu redor uma borda de 1 palmo de largura e coloca uma moldura de ouro nessa borda. Faz 4 argolas de ouro para a mesa e fixa-as nos 4 cantos onde estão as 4 pernas. As argolas devem ficar próximas da borda, para segurar as varas usadas para transportar a mesa. Faz as varas de madeira de acácia, reveste-as de ouro e transporta a mesa com elas. Faz também os pratos rasos, os jarros e as bacias para derramar ofertas, tudo de ouro puro. Coloca sobre esta mesa o pão da proposição, para estar sempre diante de mim. Faz um candelabro de ouro puro, bate o seu suporte e o seu eixo. Faz as suas taças em forma de flores, com botões e flores de uma só peça com ele. 6 braços se estenderão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. 3 taças em forma de flores de amêndoa, com botões e flores, estarão em um braço, 3 na próxima haste, e o mesmo para todos os 6 braços que se estendem do candelabro. No próprio candelabro haverá 4 taças em forma de flores de amêndoa, com botões e flores. Um botão ficará sob o primeiro par de braços que se estende do candelabro, um segundo botão sob o segundo par e um terceiro botão sob o terceiro par. 6 braços no total. Os botões e os braços serão de uma só peça com o candelabro, tudo batido de ouro puro. Faz 7 lâmpadas e coloca-as nele, de modo que iluminem o espaço à sua frente. Seus cortadores de pavio e bandejas serão de ouro puro. Um talento de ouro puro será usado para o candelabro e todos estes acessórios. Vê que os faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Faz o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido e fio azul, púrpura e escarlate, com querubins entretecidos por um artesão habilidoso. Todas as cortinas terão o mesmo tamanho, 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Une 5 cortinas em um conjunto e faz o mesmo com as outras 5. Faz laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina final de um conjunto e faz o mesmo na cortina final do outro conjunto. Faz 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na cortina final do outro conjunto, com as laçadas opostas umas às outras. Faz 50 colchetes de ouro e usa-os para unir as cortinas, de modo que o tabernáculo forme uma unidade. Faz cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, 11 ao todo. Todas as 11 cortinas terão o mesmo tamanho, 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Une 5 cortinas em um conjunto e as outras 6 em outro conjunto. Dobra a 6ª cortina ao meio na frente da tenda. Faz 50 laçadas ao longo da borda da cortina final de um conjunto e também ao longo da borda da cortina final do outro conjunto. Faz 50 colchetes de bronze e coloca-os nas laçadas para unir a tenda em uma unidade. Quanto ao comprimento excedente das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás do tabernáculo. As cortinas da tenda serão um côvado mais longas de cada lado. O que sobrar ficará pendurado nos lados do tabernáculo para cobri-lo. Faz para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima disso uma cobertura de outro couro durável. Faz armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura, com 2 travessas paralelas uma à outra. Faz todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Faz 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para elas, 2 bases para cada armação, uma sob cada projeção. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faz 20 armações e 40 bases de prata, 2 sob cada armação. Faz 6 armações para a extremidade oeste do tabernáculo e 2 armações para os cantos da extremidade oeste. Nas 2 extremidades, elas devem ser duplas desde a base até o topo e encaixadas em um único anel. Ambas serão assim. Assim haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 sob cada armação. Faz também travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as armações da extremidade oeste.
A travessa central se estenderá de uma extremidade à outra, no meio das armações. Reveste as armações de ouro e faz anéis de ouro para segurar as travessas. Reveste também as travessas de ouro. Monta o tabernáculo conforme o plano que te foi mostrado no monte. Faz uma cortina de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido, com querubins entretecidos por um artesão habilidoso. Pendura-a com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e apoiadas em 4 bases de prata. Pendura a cortina nos ganchos e coloca a arca da aliança atrás da cortina. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloca a tampa da propiciação sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloca a mesa do lado de fora da cortina, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente a ela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faz uma cortina de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido, obra de um bordador. Faz ganchos de ouro para esta cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Funde 5 bases de bronze para elas. Faz um altar de madeira de acácia. Terá 3 côvados de altura e será quadrado, 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Faz um chifre em cada um dos 4 cantos, de modo que os chifres e o altar sejam de uma só peça. Reveste o altar de bronze. Faz todos os seus utensílios de bronze: potes para retirar as cinzas, pás, bacias para aspergir, garfos para a carne e braseiros. Faz uma grelha para ele, uma rede de bronze, e coloca um anel de bronze em cada um dos 4 cantos da rede. Coloca-a sob a borda do altar, de modo que fique na metade da altura do altar. Faz varas de madeira de acácia para o altar e reveste-as de bronze. As varas serão inseridas nos anéis, de modo que fiquem nos 2 lados do altar quando for transportado. O altar será oco, feito de tábuas. Será feito exatamente como te foi mostrado no monte. Faz um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 100 côvados de comprimento e cortinas de linho fino torcido, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as travessas das colunas serão de prata. O lado norte também terá 100 côvados de comprimento, com cortinas, 20 colunas e 20 bases de bronze, ganchos e travessas das colunas de prata. A extremidade oeste do pátio terá 50 côvados de largura, com cortinas, 10 colunas e 10 bases. Na extremidade leste, rumo ao nascer do sol, o pátio também terá 50 côvados de largura. Cortinas de 15 côvados de comprimento ficarão de um lado da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 15 côvados de comprimento do outro lado, com 3 colunas e 3 bases. Para a entrada do pátio, providencia uma cortina de 20 côvados de comprimento, de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido, obra de um bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão travessas de prata, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 5 côvados de altura, com cortinas de linho fino torcido e bases de bronze. Todos os outros utensílios usados no serviço do tabernáculo, qualquer que seja a sua função, incluindo todas as estacas da tenda e as do pátio, serão de bronze. Ordena aos israelitas que te tragam azeite puro de oliveiras prensadas para a iluminação, para que as lâmpadas sejam mantidas acesas continuamente. Fora da cortina que protege a arca da aliança, Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas diante do Senhor, desde o entardecer até amanhã. Isto será um estatuto perpétuo para os israelitas por todas as suas gerações. Então, traga teu irmão Arão e seus filhos para junto de ti, dentre os israelitas, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Faz vestes sagradas para teu irmão Arão, para lhe dar dignidade e honra. Dize a todos os artesãos habilidosos, a quem dei sabedoria em tais assuntos, que façam as vestes para Arão, para a sua consagração, para que me sirva como sacerdote. Estas são as vestes que devem fazer: um peitoral, um éfode,
um manto, uma túnica tecida, um turbante e um cinto. Farão essas vestes sagradas para teu irmão Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Usarão ouro, fio azul, púrpura e escarlate e linho fino. Faz o éfode de ouro, de fio azul, púrpura e escarlate, e de linho fino torcido, obra de mãos habilidosas. Terá 2 ombreiras presas a 2 de seus cantos, para que possa ser fixado. A sua cinta habilmente tecida será como ele, de uma só peça com o éfode, feita de ouro, fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino torcido. Toma 2 pedras de ônix, e grava nelas os nomes dos filhos de Israel, na ordem do seu nascimento. 6 nomes numa pedra, e os 6 restantes na outra. Grava os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como se grava um selo. Depois, engasta as pedras em engastes de ouro filigranado, e fixa-as nas ombreiras do éfode, como pedras de memorial para os filhos de Israel. Arão levará os nomes sobre os seus ombros, como memorial diante do Senhor. Faz engastes de ouro filigranado, e 2 correntes trançadas de ouro puro, como cordas, e fixa as correntes nos engastes. Faz um peitoral para tomar decisões, obra de mãos habilidosas. Faze-o como o éfode, de ouro, fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino torcido. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, dobrado ao meio. Monta nele 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira será cornalina, crisólita e berilo. A segunda fileira será turquesa, lápis-lazuli e esmeralda. A terceira fileira será jacinto, ágata e ametista. A quarta fileira será topázio, ônix e jaspe. Engasta-as em engastes de ouro filigranado. Haverá 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, faz correntes trançadas de ouro puro, como cordas. Faz 2 anéis de ouro e fixa-os em 2 cantos do peitoral. Fixa as 2 correntes de ouro nos anéis nos cantos do peitoral e as outras extremidades das correntes nos 2 engastes, fixando-as nas ombreiras do éfode, na frente. Faz 2 anéis de ouro e fixa-os nos outros 2 cantos do peitoral, na borda interna, junto ao éfode. Faz mais 2 anéis de ouro e fixa-os na parte inferior das ombreiras, na frente do éfode, perto da costura, logo acima da cinta do éfode. Os anéis do peitoral serão amarrados aos anéis do éfode com um cordão azul, ligando-o à cinta, para que o peitoral não se solte do éfode. Sempre que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o coração, no peitoral das decisões, como um memorial contínuo diante do Senhor. Coloca também no peitoral o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração os meios de tomar decisões para os israelitas diante do Senhor. Faz o manto do éfode inteiramente de pano azul. Terá uma abertura para a cabeça no centro, com uma borda tecida ao redor dessa abertura como gola, para que não rasgue. Faz romãs de fio azul, púrpura e escarlate ao redor da bainha do manto, com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão ao redor da bainha do manto. Arão usará o manto ao ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faz uma placa de ouro puro e grava nela, como se grava um selo, santo ao Senhor. Fixa um cordão azul nela, para prendê-la ao turbante. Ficará na frente do turbante. Estará na testa de Arão, e ele levará a culpa envolvida nas ofertas sagradas que os israelitas consagrarem, quaisquer que sejam os seus dons. Estará continuamente na testa de Arão, para que sejam aceitáveis diante do Senhor. Tece a túnica de linho fino e faz o turbante de linho fino. O cinto será obra de bordador. Faz túnicas, cintos e turbantes para os filhos de Arão, para lhes dar dignidade e honra. Depois de vestires essas roupas em teu irmão Arão e seus filhos, unge-os, consagra-os e os dedica, para que me sirvam como sacerdotes.
Faz calções de linho como cobertura para o corpo, desde a cintura até as coxas. Arão e seus filhos os usarão sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Isto será um estatuto perpétuo para Arão e sua descendência. Esta é a cerimônia que farás para consagrá-los, para que me sirvam como sacerdotes. Toma um novilho jovem e 2 carneiros sem defeito. Do melhor trigo faz pães redondos sem fermento, pães grossos sem fermento misturados com azeite, e bolos finos sem fermento untados com azeite. Coloca-os numa cesta e apresenta-os na cesta, junto com o novilho e os 2 carneiros. Depois, traz Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lava-os com água. Toma as vestes e veste Arão com a túnica, o manto do éfode, o próprio éfode e o peitoral. Prende o éfode nele com a sua cinta habilmente tecida. Coloca o turbante na sua cabeça e fixa o emblema sagrado no turbante. Toma o óleo da unção e unge-o, derramando-o sobre a sua cabeça. Traz os seus filhos e veste-os com túnicas. Coloca turbantes neles e ata cintos em Arão e seus filhos. O sacerdócio lhes pertence por estatuto perpétuo. Depois, consagrarás Arão e seus filhos. Traz o novilho à frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a sua cabeça. Mata-o na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Toma um pouco do sangue do novilho e coloca com o dedo nos chifres do altar. Derrama o restante do sangue na base do altar. Toma toda a gordura dos órgãos internos, a membrana do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e queima-os no altar. Mas queima a carne do novilho, a sua pele e os seus intestinos fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Toma um dos carneiros. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a sua cabeça. Mata-o e toma o sangue. Asperge-o contra os lados do altar. Corta o carneiro em pedaços. Lava os órgãos internos e as pernas, coloca-os com a cabeça e os outros pedaços. Queima todo o carneiro no altar. É holocausto ao Senhor, aroma agradável, oferta de alimento apresentada ao Senhor. Toma o outro carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a sua cabeça. Mata-o. Toma um pouco do seu sangue e coloca na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Asperge sangue contra os lados do altar. Toma um pouco do sangue que está no altar e um pouco do óleo da unção. Asperge sobre Arão e suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes deles. Assim ele, seus filhos e suas vestes serão consagrados. Toma deste carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura dos órgãos internos, a membrana do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Este é o carneiro da consagração. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, toma um pão redondo, um pão grosso misturado com azeite e um bolo fino. Coloca tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos e balança-os diante do Senhor como oferta movida. Depois toma-os das suas mãos e queima-os no altar, junto com o holocausto, por aroma agradável ao Senhor, oferta de alimento apresentada ao Senhor. Toma o peito do carneiro da consagração de Arão e balança-o diante do Senhor como oferta movida. Será a tua porção. Consagra as partes do carneiro da consagração que pertencem a Arão e seus filhos, o peito que foi movido e a coxa que foi apresentada. Isto será sempre a porção regular dos israelitas para Arão e seus filhos. É a contribuição que os israelitas farão ao Senhor das suas ofertas de comunhão. As vestes sagradas de Arão pertencerão aos seus descendentes, para que possam ser ungidos e consagrados nelas. O filho que o suceder como sacerdote e entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo, as usará por 7 dias. Toma o carneiro da consagração e cozinha a sua carne num lugar sagrado, à entrada da tenda do encontro. Arão
e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está na cesta. Comerão essas ofertas pelas quais foi feita expiação pela sua consagração e ordenação, mas ninguém mais as comerá, porque são sagradas. Se sobrar alguma carne do carneiro da consagração ou algum pão até amanhã, queima-o. Não deve ser comido porque é sagrado. Faz a Arão e seus filhos tudo o que te ordenei, dedicando 7 dias para consagrá-los. Oferece um novilho cada dia como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Purifica o altar fazendo expiação por ele e unge-o para consagrar. Faz expiação pelo altar e consagra-o por 7 dias. Depois o altar será santíssimo, e tudo o que tocar nele será santo. Isto é, o que oferecerás regularmente no altar, cada dia: 2 cordeiros de 1 ano. Oferece um pela manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, oferece 1/10 de efa da melhor farinha misturada com 1/4 de hin de azeite de oliveiras prensadas e 1/4 de hin de vinho como oferta de libação. Oferece o outro cordeiro ao entardecer, com a mesma oferta de cereais e sua oferta de libação, como pela manhã. Aroma agradável, oferta de alimento apresentada ao Senhor. Para as gerações futuras, este holocausto será feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Ali me encontrarei contigo e falarei contigo. Ali também me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Faz um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. Seus chifres serão de uma só peça com ele. Reveste o topo, todos os lados, e os chifres com ouro puro, e faz uma moldura de ouro ao seu redor. Faz 2 anéis de ouro para o altar, abaixo da moldura 2 em cada lado oposto, para segurar as varas usadas para transportá-lo. Faz as varas de madeira de acácia, e reveste-as de ouro. Coloca o altar diante da cortina que protege a arca da aliança, diante da tampa da propiciação que está sobre as tábuas da aliança, onde me encontrarei contigo. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas. Queimará incenso novamente quando acender as lâmpadas ao entardecer, para que o incenso queime continuamente diante do Senhor por todas as gerações. Não ofereçais sobre este altar nenhum outro incenso, nem holocausto, nem oferta de cereais. Não derrameis oferta de libação sobre ele. 1 vez por ano, Arão fará expiação nos seus chifres. Esta expiação anual será feita com o sangue da oferta pelo pecado, por todas as gerações. É santíssimo ao Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: quando fizeres o recenseamento dos israelitas para contá-los, cada um pagará ao Senhor um resgate pela sua vida no momento em que for contado, para que nenhuma praga caia sobre eles ao serem contados. Todo aquele que passar para o rol dos contados dará meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, que pesa 20 geras. Este meio ciclo é oferta ao Senhor. Todos os que passarem, dos 20 anos para cima, darão oferta ao Senhor. O rico não dará mais que meio ciclo, e o pobre não dará menos. Quando fizerdes a oferta ao Senhor para expiar as vossas vidas, recebei o dinheiro da expiação dos israelitas, e usai-o no serviço da tenda do encontro. Será memorial para os israelitas diante do Senhor, para expiar as vossas vidas. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma bacia de bronze com sua base de bronze para lavagens. Coloca-a entre a tenda do encontro e o altar, e põe água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água dela, sempre que entrarem na tenda do encontro. Lavarão com água para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar,
apresentando oferta de alimento ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isto será estatuto perpétuo para Arão e sua descendência por todas as gerações. Então o Senhor disse a Moisés: toma as seguintes especiarias finas: 500 ciclos de mirra líquida, metade disso, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos de cálamo aromático, 500 ciclos de cássia, tudo segundo o ciclo do santuário, e um rim de azeite de oliva. Faz com isso um óleo sagrado de unção, um perfume composto, obra de perfumista. Será o óleo sagrado de unção. Usa-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia, com sua base. Consagra-os, para que sejam santíssimos. Tudo o que tocar neles será santo. Unge Arão e seus filhos e consagra-os para me servirem como sacerdotes. Dize aos israelitas: este será o meu óleo sagrado de unção por todas as gerações. Não o derrameis sobre o corpo de ninguém mais, e não façais outro óleo com a mesma fórmula. É sagrado e deveis considerá-lo sagrado. Quem fizer perfume semelhante e o colocar em alguém que não seja sacerdote, será cortado do seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: toma especiarias aromáticas, resina estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, em quantidades iguais. Faz com elas um incenso aromático, obra de perfumista, temperado com sal puro e sagrado. Tritura parte dele em pó e coloca-o diante da arca da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei contigo. Será santíssimo para vós. Não façais incenso com esta fórmula para vós mesmos. Considerai-o santo ao Senhor. Quem fizer incenso semelhante, para desfrutar do seu aroma, será cortado do seu povo. Eis que eu tenho escolhido Bezalel, filho de Uri, filho de Huri, da tribo de Judá, e o enche do Espírito de Deus, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento e com toda sorte de habilidades, para fazer desenhos artísticos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e engastar pedras, para trabalhar em madeira e para exercer todo tipo de ofício. Além disso, designei também Auliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para ajudá-lo. Dei habilidade a todos os artesãos para fazerem tudo o que eu te ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança com a tampa da propiciação sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com sua base, também as vestes tecidas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o lugar santo. Eles os farão exatamente como eu te ordenei. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: observai os meus sábados. Isto será um sinal entre mim e vós, por todas as gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Observai o sábado, porque é santo para vós. Quem o profanar, certamente será morto. Quem fizer qualquer trabalho nesse dia, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se fará o trabalho, mas o 7º dia é sábado de descanso, santo ao Senhor. Quem fizer qualquer trabalho no dia de sábado será morto. Os israelitas observarão o sábado, celebrando-o por todas as gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e foi revigorado. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra,
escritas pelo dedo de Deus. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro que vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas estão usando e trazei-os a mim. Todo o povo tirou os brincos de ouro que traziam e os trouxe a Arão. Ele os recebeu, moldou-os com ferramenta e fez deles um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Quando Arão viu isso, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, o povo levantou-se cedo, ofereceu holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Desce, porque o teu povo que tiraste do Egito corrompeu-se. Bem depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, prostraram-se diante dele, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora deixa-me, que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma. Depois farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e mão forte? Porque diriam os egípcios: Foi com má intenção que os tirou, para matá-los nos montes e eliminá-los da face da terra. Desvia-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, a quem juraste por ti mesmo. Farei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Darei a vossos descendentes toda esta terra que prometi, e ela será a sua herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que faria ao seu povo. Moisés virou-se e desceu o monte com as 2 tábuas da aliança nas mãos. Estavam escritas de ambos os lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há som de guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não é som de vitória, nem som de derrota, é som de canto que eu ouço. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira. Atirou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Tomou o bezerro que o povo fizera, queimou-o no fogo, reduziu-o a pó, espalhou-o sobre a água e fez os israelitas beberem. Disse a Arão: Que te fez este povo, para que o levasses a tão grande pecado? Arão respondeu: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes como este povo é inclinado ao mal. Disseram-me: Feze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tiver joias de ouro, tire-as. Deram-mas, joguei-as no fogo, e saiu este bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão os deixara soltos, tornando-se objeto de zombaria para os inimigos. Parou à entrada do acampamento e disse: Quem está do lado do Senhor, venha a mim. E todos os levitas se reuniram a ele. Então lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada ao lado. Percorrei o acampamento de uma extremidade à outra, e cada um mate seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Depois Moisés disse: Hoje fostes consagrados ao Senhor, pois cada um contra seu filho e seu irmão. Assim ele vos abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo:
cometestes um grande pecado. Agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer expiação pelo vosso pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Ó, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: A quem pecar contra mim, riscarei do meu livro. Agora vai, conduz o povo ao lugar de que te falei. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, quando chegar o dia do meu castigo, castigarei neles o seu pecado. E o Senhor feriu o povo com uma praga, por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fizera. Então o Senhor disse a Moisés: Parte daqui, tu e o povo que tiraste do Egito, e sobe para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Dar-la-ei aos vossos descendentes. Enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Mas eu não subirei no meio de vós, porque sois povo de dura cerviz. Talvez eu vos consuma no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras penosas, começou a prantear, e ninguém mais usou adornos. Pois o Senhor dissera a Moisés: Dize aos israelitas: Sois povo de dura cerviz. Se eu subisse no meio de vós, ainda que por um momento vos consumiria, agora tirai os vossos adornos, e eu decidirei o que fazer convosco. Assim os israelitas tiraram os seus adornos no monte Horebe. Moisés costumava tomar uma tenda e armá-la fora do acampamento a certa distância. Chamava-a a tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda do encontro que estava fora do acampamento. Sempre que Moisés saía para a tenda, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando Moisés até que ele entrasse na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e parava à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e se prostravam, cada um à entrada da sua tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Tens-me dito, conduze este povo, mas não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Disseste: Eu te conheço pelo nome, e achaste graça aos meus olhos. Se realmente achas graça a mim, mostra-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue achando graça aos teus olhos. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como se saberá que achas graça a mim e ao teu povo, se não fores conosco? Que outra coisa distinguirá a mim e ao teu povo de todos os outros povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei exatamente o que pediste, porque achas graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Então Moisés disse: Agora mostra-me a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar diante de ti toda a minha bondade, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na tua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Disse ainda: Não poderás ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e viver. O Senhor disse: Há um lugar perto de mim. Ficarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois retirarei a minha mão, e tu verás as minhas costas, mas a minha face não será vista. Cava 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Prepara-te pela manhã e sobe ao monte Sinai. Apresenta-te ali a mim, no topo do monte. Ninguém deve subir contigo, nem ser visto em parte alguma do monte.
nem mesmo os rebanhos ou manadas devem pastar diante do monte. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e levantou-se de madrugada para subir ao monte Sinai, conforme o Senhor lhe ordenara. Levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem e ficou ali com ele, proclamando o seu nome, Senhor. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade, que mantém o amor a milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, mas que não deixa o culpado sem castigo, punindo os filhos e os filhos dos filhos pela iniquidade dos pais, até à 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Disse: Senhor, se de fato achei graça aos teus olhos, que o Senhor vá conosco, embora este seja um povo de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos como tua herança. O Senhor respondeu: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em nenhuma nação na terra. Todo o povo entre o qual vives verá como é terrível a obra que eu, o Senhor, farei contigo. Obedece ao que hoje te ordeno. Eis que expulsarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tem cuidado para não fazer aliança com os habitantes da terra para onde vais, para que não se tornem armadilha no meio de vós. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas e cortareis os seus postes, ídolos. Não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Tem cuidado para não fazer aliança com os habitantes da terra. Quando eles se prostituírem aos seus deuses e sacrificarem a eles, convidarão a ti, e tu comerás dos seus sacrifícios. Quando tomares das suas filhas para teus filhos, e elas se prostituírem aos seus deuses, farão com que teus filhos se prostituam aos deuses delas. Não farás para ti ídolos de fundição. Celebra a festa dos pães ázimos, por 7 dias comerás pão sem fermento, como te ordenei, no tempo determinado no mês de Abibe, pois foi nesse mês que saíste do Egito. Todo primogênito do ventre me pertence, inclusive todos os primogênitos machos do teu gado, seja do rebanho ou do gado maior. Resgata com um cordeiro o primogênito do jumento. Se não o resgatares, quebrar-lhe-ás o pescoço. Resgata todos os teus filhos primogênitos. Ninguém se apresentará de mãos vazias diante de mim. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Mesmo no tempo da lavoura e da colheita descansarás. Celebra a festa das semanas com os primeiros frutos da colheita do trigo e a festa da colheita final no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os teus homens se apresentarão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires 3 vezes por ano para te apresentares diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue de sacrifício comigo junto com algo que contenha fermento, nem deixarás sobrar até amanhã nenhum dos sacrifícios da festa da Páscoa. Trarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então o Senhor disse a Moisés: Escreve estas palavras, pois segundo estas palavras estabeleci aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque havia falado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram que o rosto de Moisés resplandecia, tiveram medo de se aproximar dele. Mas Moisés chamou-os. E Arão e todos os líderes da comunidade voltaram a ele, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram.
E ele deu-lhes todos os mandamentos que o Senhor lhe havia dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre o rosto. Sempre que entrava na presença do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Ao sair e transmitir aos israelitas o que lhe fora ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés voltava a colocar o véu sobre o rosto até entrar novamente para falar com o Senhor. Moisés reuniu toda a comunidade dos israelitas e disse-lhes: Estas são as coisas que o Senhor ordenou que façais. 6 dias se fará o trabalho, mas o 7º dia será para vós santo, dia de descanso sabático ao Senhor. Quem fizer qualquer trabalho nele será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia de sábado. Moisés disse a toda a comunidade dos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou. Tomai de vós uma oferta para o Senhor. Todo aquele cujo coração o mover trará ao Senhor uma oferta: ouro, prata e bronze, fio azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro durável, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para engastar no éfode e no peitoral. Todos os habilidosos entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os colchetes, as armações, as travessas, as colunas e as bases, a arca com as suas varas e a tampa da propiciação e a cortina que a protege, a mesa com as suas varas e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro para iluminação com os seus acessórios, as lâmpadas e o azeite para a luz, o altar de incenso com as suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze com a sua base, as cortinas do pátio com as suas colunas e bases, e a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas, as vestes tecidas para o serviço no santuário, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes. Toda a comunidade dos israelitas retirou-se da presença de Moisés. Depois, todo aquele cujo coração o moveu e que estava disposto veio e trouxe uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres igualmente dispostos. Trouxeram broches, brincos, anéis e ornamentos, todo tipo de joias de ouro, como oferta movida ao Senhor. Todo aquele que tinha fio azul, púrpura ou escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro durável, trouxe-os. Os que apresentavam oferta de prata ou bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que tinha madeira de acácia para qualquer parte da obra, trouxe-a. Toda mulher habilidosa fiava com as mãos e trazia o que havia fiado: fio azul, púrpura ou escarlate, ou linho fino. Todas as mulheres dispostas e habilidosas fiavam pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para engastar no éfode e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os homens e mulheres israelitas dispostos trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhes havia ordenado fazer. Então Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento, conhecimento e toda sorte de habilidades, para fazer desenhos artísticos, trabalhar em ouro, prata e bronze, lapidar e engastar pedras, trabalhar em madeira e exercer toda sorte de ofícios artísticos. Deu-lhe também a habilidade de ensinar os outros. Encheu tanto a ele como a Oliabe,
filho de Aissamaque, da tribo de Dan, com habilidade para fazer todo tipo de obra: gravadores, projetistas, bordadores em fio azul, púrpura e escarlate e linho fino, e tecelões, todos eles artesãos habilidosos e projetistas. Bezalel, Aholiabe e todo artesão habilidoso a quem o Senhor deu habilidade e capacidade para saber como executar toda a obra de construção do santuário, farão a obra exatamente como o Senhor ordenou. Moisés convocou Bezalel, Aholiabe e todo artesão habilidoso a quem o Senhor dera capacidade, e que estava disposto a vir fazer a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para realizar a obra de construção do santuário. O povo continuava a trazer ofertas voluntárias manhã após manhã. Então todos os artesãos habilidosos que faziam toda a obra do santuário deixaram o que estavam fazendo e disseram a Moisés: "O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou." Moisés deu uma ordem e fizeram proclamar por todo o acampamento: "Nenhum homem ou mulher faça mais nada como oferta para o santuário." Assim o povo foi contido de trazer mais, porque o que já tinham era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Todos os artesãos habilidosos fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido e fio azul, púrpura e escarlate, com querubins entretecidos por mãos peritas. Todas as cortinas tinham o mesmo tamanho: 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Uniram 5 cortinas em um conjunto e fizeram o mesmo com as outras 5. Fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina final de um conjunto, e o mesmo foi feito na cortina final do outro conjunto. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na cortina final do outro conjunto, com as laçadas opostas umas às outras. Fizeram 50 colchetes de ouro e usaram-nos para unir os 2 conjuntos de cortinas, de modo que o tabernáculo formasse uma unidade. Fizeram cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, 11 ao todo. Todas as 11 cortinas tinham o mesmo tamanho: 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Uniram 5 cortinas em um conjunto e as outras 6 em outro conjunto. Fizeram 50 laçadas ao longo da borda da cortina final de um conjunto e também ao longo da borda da cortina final do outro conjunto. Fizeram 50 colchetes de bronze para unir a tenda em uma unidade. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima disso uma cobertura de couro durável. Fizeram armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura, com 2 projeções paralelas uma à outra. Fizeram todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fizeram 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para elas, 2 bases para cada armação, uma sob cada projeção. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 sob cada armação. Fizeram 6 armações para a extremidade oeste do tabernáculo e 2 armações para os cantos da extremidade oeste. Nas 2 extremidades, as armações eram duplas desde a base até o topo e encaixadas em um único anel. Ambas foram feitas igualmente. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 sob cada armação. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as armações da extremidade oeste. Fizeram a travessa central de modo que se estendesse de uma extremidade à outra no meio das armações. Revestiram as armações de ouro e fizeram anéis de ouro para segurar as travessas. Também revestiram as travessas de ouro. Fizeram a cortina de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido, com querubins entretecidos por um artesão habilidoso. Fizeram 4 colunas de madeira de acácia para ela e as revestiram de ouro. Fizeram ganchos de ouro para elas e fundiram 4 bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido,
obra de bordador. Fizeram 5 colunas com ganchos para ela. Revestiram os topos das colunas e as suas travessas com ouro e fizeram as suas 5 bases de bronze. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela e fixou-as em seus 4 pés, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro. Inseriu as varas nas argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez a tampa da propiciação de ouro puro, 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Fez 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa, 1 querubim numa extremidade e o segundo na outra. Fez os querubins de uma só peça com a tampa, nas 2 extremidades. Os querubins tinham asas estendidas para cima, cobrindo a tampa com elas. Os querubins estavam de frente um para o outro, olhando para a tampa. Fizeram a mesa de madeira de acácia, 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestiram-na de ouro puro e fizeram uma moldura de ouro ao seu redor. Fizeram também ao seu redor uma borda de 1 palmo de largura e colocaram uma moldura de ouro nessa borda. Fundiram 4 argolas de ouro para a mesa e fixaram-nas nos 4 cantos onde estavam as 4 pernas. As argolas foram colocadas próximas da borda para segurar as varas usadas para transportar a mesa. As varas para transportar a mesa foram feitas de madeira de acácia e revestidas de ouro. Fizeram de ouro puro os utensílios da mesa: pratos, pratos rasos, bacias e jarros para derramar ofertas de libação. Fizeram o candelabro de ouro puro. Bateram o seu suporte e o seu eixo e fizeram as suas taças em forma de flores, com botões e flores, de uma só peça com ele. 6 braços se estendiam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. 3 taças, em forma de flores de amêndoa, com botões e flores, estavam em um braço. 3 na próxima haste, e o mesmo para todos os 6 braços que se estendiam do candelabro. No próprio candelabro havia 4 taças em forma de flores de amêndoa, com botões e flores. Um botão ficava sobre o primeiro par de braços que se estendia do candelabro, um segundo botão sobre o segundo par e um terceiro botão sobre o terceiro par. 6 braços no total. Os botões e os braços eram de uma só peça com o candelabro, tudo batido de ouro puro. Fizeram 7 lâmpadas, bem como os cortadores de pavio e as bandejas, de ouro puro. Fizeram o candelabro e todos os seus acessórios, com um talento de ouro puro. Fizeram um altar de incenso de madeira de acácia. Era quadrado, 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. Seus chifres eram de uma só peça com ele. Revestiram o topo, todos os lados, e os chifres com ouro puro, e fizeram uma moldura de ouro ao seu redor. Fizeram 2 anéis de ouro abaixo da moldura, 2 em cada um dos lados opostos, para segurar as varas usadas para transportar. Fizeram as varas de madeira de acácia e revestiram-nas de ouro. Fizeram também o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro, obra de perfumista. Fizeram o altar do holocausto de madeira de acácia, 3 côvados de altura. Era quadrado, 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Fizeram um chifre em cada um dos 4 cantos, de modo que os chifres e o altar fossem de uma só peça, e revestiram o altar de bronze. Fizeram todos os seus utensílios de bronze: potes, pás, bacias para aspergir, garfos para a carne e braseiros. Fizeram uma grelha para o altar, uma rede de bronze, para ficar sob a borda na metade da altura do altar. Fundiram anéis de bronze para os 4 cantos da grelha de bronze, para segurar as varas. Fizeram as varas de madeira de acácia e revestiram-nas de bronze. Inseriram as varas nos anéis, de modo que ficassem nos lados do altar para transportá-lo. Fizeram o altar oco, de tábuas.
Fizeram a bacia de bronze e a sua base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Em seguida, fizeram o pátio. O lado sul tinha 100 côvados de comprimento e cortinas de linho fino torcido, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as travessas das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 100 côvados de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze, ganchos e travessas das colunas de prata. A extremidade oeste tinha 50 côvados de largura, com cortinas, 10 colunas e 10 bases, ganchos e travessas das colunas de prata. A extremidade leste, rumo ao nascer do sol, também tinha 50 côvados de largura. Cortinas de 15 côvados de comprimento ficavam de um lado da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 15 côvados de comprimento do outro lado da entrada do pátio, com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as travessas das colunas eram de prata e os seus topos foram revestidos de prata. Assim, todas as colunas do pátio tinham travessas de prata. A cortina para a entrada do pátio foi feita de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido, obra de bordador. Tinha 20 côvados de comprimento e, como as cortinas do pátio, 5 côvados de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e travessas eram de prata e os seus topos foram revestidos de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Estes são os totais dos materiais usados para o tabernáculo da aliança, que foram registrados por ordem de Moisés, pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, cravador, projetista e bordador em fio azul, púrpura e escarlate e linho fino. O total do ouro da oferta movida usado em toda a obra do santuário foi de 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata obtida daqueles da comunidade que foram contados no recenseamento foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um bequer por pessoa, isto é, meio ciclo segundo o ciclo do santuário, de todos os que passaram para o rol dos contados, dos 20 anos para cima, um total de 603.550 homens. Os 100 talentos de prata foram usados para fundir as bases do santuário e as bases da cortina. 100 bases dos 100 talentos, 1 talento para cada base. Usaram os 1.775 ciclos para fazer os ganchos das colunas, para revestir os topos das colunas e para fazer as suas travessas. O bronze da oferta movida foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. Usaram-no para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze com a sua grelha de bronze e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e as da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e as do pátio ao redor. Do fio azul, púrpura e escarlate, fizeram as vestes tecidas para o serviço no santuário. Fizeram também as vestes sagradas para Arão, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram o éfode de ouro, fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido. Bateram folhas finas de ouro e cortaram fios para entretecê-los no fio azul, púrpura e escarlate e linho fino, obra de mãos habilidosas. Fizeram ombreiras para o éfode, presas a 2 de seus cantos, para que pudesse ser fixado. A sua cinta habilmente tecida era de uma só peça com um éfode, feita de ouro, fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Montaram as pedras de ônix em engastes de ouro filigranado e gravaram-nas como se grava um selo, com os nomes dos filhos de Israel. Depois, fixaram-nas nas ombreiras do éfode, como pedras de memorial para os filhos de Israel,
conforme o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram um peitoral, obra de artesão habilidoso. Fizeram-no como o éfode, de ouro, fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino torcido. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, dobrado ao meio. Montaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira era cornalina, crisólita e berilo. A segunda fileira era turquesa, lápis lazuli e esmeralda. A terceira fileira era jacinto, ágata e ametista. A quarta fileira era topázio, ônix e jaspe. Foram engastadas em engastes de ouro filigranado. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. Fizeram 2 engastes de ouro filigranado e 2 anéis de ouro, e fixaram os anéis em 2 dos cantos do peitoral. Fixaram as 2 correntes de ouro nos anéis dos cantos do peitoral, e as outras extremidades das correntes nos 2 engastes, fixando-os nas ombreiras do éfode, na frente. Fizeram 2 anéis de ouro e fixaram-nos nos outros 2 cantos do peitoral, na borda interna, junto ao éfode. Depois fizeram mais 2 anéis de ouro e fixaram-nos na parte inferior das ombreiras, na frente do éfode, perto da costura, logo acima da cinta do éfode. Amarraram os anéis do peitoral aos anéis do éfode com cordão azul ligando-o à cinta, para que o peitoral não se soltasse do éfode, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram o manto do éfode inteiramente de pano azul, obra de tecelão. Tinha uma abertura no centro do manto, como abertura de gola, com uma faixa ao redor dessa abertura, para que não rasgasse. Fizeram romãs de fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino torcido ao redor da bainha do manto, e fizeram sinos de ouro puro e fixaram-nos ao redor da bainha entre as romãs. Os sinos e as romãs alternavam ao redor da bainha do manto, para ser usado no ministério, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram túnicas de linho fino, obra de tecelão, o turbante de linho fino, os turbantes e os calções de linho fino torcido. O cinto era feito de linho fino torcido, fio azul, púrpura e escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram a placa, o emblema sagrado de ouro puro, e gravaram nela, como inscrição em selo, Santo ao Senhor. Fixaram um cordão azul nela para prendê-la ao turbante, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Levaram a Moisés o tabernáculo e a tenda com todos os seus utensílios, colchetes, armações, travessas, colunas e bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e a cobertura de couro durável, a cortina protetora, a arca da aliança com as suas varas e a tampa da propiciação, a mesa com todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas alinhadas e todos os seus acessórios, e o azeite para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, as cortinas do pátio com as suas colunas e bases, e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, as vestes tecidas para o serviço no santuário, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servissem como sacerdotes. Os israelitas haviam feito toda a obra exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que a haviam feito conforme o Senhor ordenara. Assim, Moisés os abençoou. Então o Senhor disse a Moisés: ergue o tabernáculo, a tenda do encontro,
no primeiro dia do primeiro mês. Coloca nele a arca da aliança e protege a arca com a cortina. Traz a mesa e arruma o que pertence a ela. Traz o candelabro e monta as suas lâmpadas. Coloca o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança e põe a cortina na entrada do tabernáculo. Coloca o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Coloca a bacia entre a tenda do encontro e o altar e põe água nela. Monta o pátio ao redor e põe a cortina na entrada do pátio. Toma o óleo da unção e unge o tabernáculo e tudo que nele há. Consagra-o com todos os seus utensílios, e ele será santo. Unge o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagra o altar, e ele será santíssimo. Unge a bacia e a sua base, e consagra-os. Traz Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro, e lava-os com água. Veste Arão com as vestes sagradas, unge-o e consagra-o, para que me sirva como sacerdote. Traz os seus filhos e veste-os com túnicas. Unge-os como ungiste o seu pai, para que me sirvam como sacerdotes. A sua unção será para um sacerdócio perpétuo por todas as suas gerações. Moisés fez tudo exatamente como o Senhor lhe ordenara. O tabernáculo foi erguido no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Quando Moisés ergueu o tabernáculo, colocou as bases no lugar, montou as armações, inseriu as travessas e levantou as colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre a tenda, conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou as tábuas da aliança e colocou-as na arca. Prendeu as varas à arca e pôs a tampa da propiciação sobre ela. Levou a arca para o tabernáculo e pendurou a cortina protetora, protegendo a arca da aliança, conforme o Senhor lhe ordenara. Colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, fora da cortina, e arrumou o pão sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor lhe ordenara. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e montou as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor lhe ordenara. Colocou o altar de ouro na tenda do encontro diante da cortina e queimou incenso aromático sobre ele, conforme o Senhor lhe ordenara. Pôs a cortina na entrada do tabernáculo. Colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas de cereais, conforme o Senhor lhe ordenara. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e pôs água nela para lavagens. Moisés, Arão e os seus filhos usavam-na para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se sempre que entravam na tenda do encontro ou se aproximavam do altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Moisés ergueu o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pôs a cortina na entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem se estabelecera sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as jornadas dos israelitas, sempre que a nuvem se erguia de cima do tabernáculo, eles partiam. Mas se a nuvem não se erguia, não partiam até o dia em que ela se erguesse. Assim, a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e de noite havia fogo dentro da nuvem, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas.